Bom, boa tarde. O TED-NET de hoje é sobre o fator constitucional terra, continuando sobre água e fogo. Bom, vamos falar então sobre a terra e os outros elementos. Vou falar pela terceira vez sobre esse diagrama aqui. São 5 elementos que a acupuntura acredita, que é a medicina tradicional chinesa: fogo, terra, metal, água e madeira. Todos estão interligados, alguns controlam uns aos outros e sempre tem uma mãe que gera o filho. Aqui, por exemplo, começar pela madeira. A madeira gera o fogo vai gerar a terra vai gerar o metal vai gerar a água. Então eles geram uns aos outros e sempre tem a mãe e o filho. Então, lembrando que a gente está aqui. Faz muito sentido agora falar de terra. Nós vamos pensar bastante na conexão que a terra tem com o fogo, porque um gera o outro, um controla o outro. Então, terra e fogo. A terra é o planeta ou a terra é o elemento terra? O elemento terra. Aqui na MTC, Medicina Tradicional Chinesa, a gente sempre fala de elemento. Certo? Comecei falando sobre o fator constitucional, então vou explicar o que é. Tem gente aqui que ainda não estava nos outros TEDs, né? Fator constitucional é como se fosse um pouco da nossa personalidade. Cada um tem todos os elementos dentro de si. Eu tenho fogo, madeira, terra, metal, água, tem todos esses. Só que vai ter um que vai predominar, que é como se fosse um pouco da minha essência, da minha virtude, um pouco talvez da minha missão que eu venho realizar aqui na Terra, da necessidade que eu tenho de ter esse elemento. Então aqui a gente está para descobrir qual é o fator constitucional de cada um. O meu UFC, meu fator constitucional, por exemplo, é o fogo. Então tem muitas características de fogo. A ideia é que o meu fogo não desequilibre e que eu esteja em harmonia. Então, é importante saber o UFC de cada um, para cada um saber estar em equilíbrio e saber perceber quando a gente desequilibra. Simbologia da terra e as suas representações. Quando a gente fala em terra, a gente pode automaticamente pensar em nutrição. Nutrição e estabilidade, representado pelo caractere tu. Então, isso, o que significa? Que uma pessoa que tem um fator constitucional terra, ela vai ser mais estável que as outras. Ela não vai explodir com tanta facilidade. Vai ter mais equilíbrio nisso. Vai cuidar muito bem do corpo. Vai fazer atividades, vai ter mais gosto por atividade de dança. Tudo que conecte a terra, que faça movimentar o corpo. O elemento terra na natureza é encontrado na terra mesmo. A nossa terra que é provedora, que faz a nutrição, as árvores frutificarem. No nível físico do nosso corpo, a gente pode pensar a terra em como a gente se alimenta, como é a nossa nutrição, o que a gente ingere. A nível emocional, a gente percebe que a gente tem que estar com muito terra em nós através da preocupação. O fator constitucional terra, quem é, ele vai ter uma característica de ter muita preocupação sempre. É o que é a essência de quem é muito terra, é a preocupação. Bom, nós temos as ressonâncias principais de apoio. O que significa isso, essas ressonâncias? É como você percebe que alguém tem mais terra dentro de si e o que isso significa, como essa terra ela pode ser percebida pelos outros. Normalmente, quem tem muito terra apresenta na face uma cor mais amarelada. A priori, isso é um pouco difícil de ser percebido, se alguém tem um tom mais amarelado. Mas quando a gente pega para estudar todos os fatores constitucionais, isso vai ficar mais claro. Porque no fogo é mais claro da gente ver, rosto avermelhado, bochechas vermelhas. E agora, em tons mais amarelados, abaixo aqui dos olhos, uma coisa mais de terra. O som é o canto. O tom de voz, às vezes, pode estar fora de contexto, porque pode falar de uma forma mais cantada. Um pouco também difícil de perceber, de criar essa facilidade para perceber nos outros, né? O som. O odor perfumado, sabor, odor de grão, de milho fermentado.
Nunca consegui sentir esse cheiro, mas tudo bem. E a emoção, excesso de pensamentos, preocupação, também solidariedade, quando a terra está em equilíbrio. Uma característica de quem é muito terra é que o cérebro está sempre antes do coração. Eu sempre penso antes de sentir. Ressonância de apoio, nós temos estação, poder e clima. Quem é do fator constitucional terra vai gostar do verão, vai sentir muita facilidade, vai se sentir em casa com o verão, e o verão tardio também. No verão, o terra fica mais forte, ressalta mais quem é terra, ressalta mais para as virtudes da terra. Clima é umidade e tem o poder da colheita. Isso é muito importante, porque o verão é um momento excelente para a terra saber frutificar, para a terra nutrir, para ter sementes, para fazer germinar, para que os projetos andem, aconteçam, se materializem. No corpo, a terra é expressa pela boca, talvez uma boca mais grossa, mais carnuda. Paladar, a pessoa vai gostar de comer mais. Nos músculos, pessoas mais fortes. Mais carne mesmo ao redor do corpo. Por quê? Porque uma pessoa que tem mais carne no corpo está mais conectada à terra, sente mais a mãe terra. Então vai ter mais gordura também e vai gostar muito do sabor doce. Porque doce é muito terra, conecta diretamente à terra. Então quer dizer que qualquer um que esteja em desequilíbrio de terra, coma doce, vai ajudar bastante. Se você não está conseguindo materializar os seus projetos, as coisas não andam, as portas não se abrem, você não tem clareza, gente, vai lá e come um doce. Pode ir. Isso aqui é muito importante. São todos os elementos e como ele é expresso no rosto. Tem que ter um talento muito bom para começar a perceber isso nos rostos das pessoas. Mas eu coloquei mais só a forma de curiosidade para perceber o quão profunda a acupuntura ela pode ir. Então pensa bem, aqui o estômago, aqui que é mais na bochecha mesmo, porque o estômago está bem conectado também com o fogo. Quem tem desequilíbrio em fogo, dói o estômago. E aqui fica bastante avermelhado. Então, assim, um pequeno exemplo. Aqui representa mais o pulmão. Aqui problemas hormonais, se vocês estão tendo muitas espinhas aqui, por exemplo. Espinhas aqui, dificuldades de pele, intestino delgado. Bom, bexiga. Bom, sobre o equilíbrio. Quando o elemento terra está em equilíbrio dentro da gente, a emoção que mais vai acontecer, fluir de uma forma natural é a solidariedade. Para você saber, principalmente para o fator constitucional terra, saber que está em equilíbrio, vai ser muito natural ser solidário, querer ajudar os outros, cuidar das pessoas. Com o desequilíbrio, nós temos as variedades e os extremos dessa solidariedade. O primeiro desequilíbrio do fator constitucional terra, ou de qualquer um que tenha a terra, o elemento terra em desequilíbrio dentro de si, vai querer ajudar muitos outros, só que sem excesso. Então isso a gente percebe realmente que é um desequilíbrio. Ou então você parte para o outro extremo, que é, eu não aceito ajuda, eu não preciso de ajuda, eu que cuido dos outros. Então assim, a gente percebe que falta realmente o equilíbrio, né? Entre eu ajudo, mas eu também posso receber ajuda. O outro ponto para perceber o desequilíbrio, ser solidário em excesso, que tem muito a ver, ou então ser insensível pelos sofrimentos dos outros. É o outro que está sofrendo, não tem nada a ver com isso. E o outro ponto, preocupação, pensamentos em excessos. Como que você percebe isso? Já é 11h30, preciso dormir. Vou dormir, não consigo dormir porque penso demais. Amanhã eu tenho que fazer isso, isso e isso. Nossa, hoje aconteceu isso, minha mãe disse isso, esqueci de fazer isso. Preocupação em excesso. Nós podemos perceber também sentimentos crônicos de insatisfação.
E aí, quando o ser humano percebe que algo não está tão equilibrado, estou insatisfeito com a minha faculdade, com o meu trabalho, com os meus amigos, com a minha família, está difícil ser feliz. Pode sentir muita fome e cansaço. Come, estou com fome ainda. Por quê? Está faltando terra ou terra em excesso. Cansaço, por quê? Porque fica difícil transformar o alimento, digerir o alimento. Utilizar as substâncias que tem, os nutrientes mesmo que tem naquele alimento. Um ponto bem interessante é que se a pessoa que nasce com fator constitucional terra, geralmente vai ter uma relação com a mãe afetada, dificuldades com a mãe. Exatamente. O porquê. O que eu consegui perceber estudando é porque é a mãe que nutre. É a mãe que dá para o filho. E o filho vai ter dificuldade de receber. O filho vai querer ocupar a posição, a função da mãe. Então é como se filho e mãe estivessem disputando ali. Quem cuida, quem é cuidado. Bom, nós vamos falar agora dos órgãos da terra. Quem tem o UFC terra é muito importante que cuide de 2 órgãos. Todos os órgãos do nosso corpo são fundamentais. Por quê? Porque certos órgãos eles vão fragmentar, digerir, tirar o que é importante e o que não é. Então pensa bem, você ingere algo, passa pela boca, estômago, intestino delgado, intestino grosso, até chegar no baço. É um caminho muito longo para transformar todo esse alimento, para utilizar ele a seu favor. Então é muito importante que a gente saiba que que a gente perceba quando que os nossos órgãos estão dando conta ou não da função deles. Quando o órgão está realmente precisando de ajuda ou não. E aí vem a nossa necessidade em ter contato com o corpo para perceber onde dói. Estômago, intestino, o que é cada um, o que cada um faz. Por quê? Porque quando nós estamos em equilíbrio, o alimento certo que a gente ingere, ele vai acontecer toda uma transformação certa também, saudável, correta. Porque o nosso estômago vai estar forte, vai estar saudável, o intestino delgado vai dar conta, o baço vai dar conta de realizar a sua função. E além de digerir o alimento, nós estamos falando sempre também de outras digestões, de uma outra forma de nutrição. A gente também come pensamento. A gente ingere pensamento, a gente ingere emoção. E qual é o tipo de emoção que cada um está ingerindo? O fator constitucional terra, por exemplo, ele ingere muita preocupação. E como que a gente quer que o nosso estômago, o baço, o intestino saiba digerir essas emoções? Como que eu quero que o meu baço lide bem com a minha raiva, com o meu desespero, com a minha preocupação, com a minha ansiedade? É querer demais que a gente coloque um monte de coisa dentro da gente e que os órgãos simplesmente saibam digerir bem, sem que a gente faça nada, nem cuide. Então nós estamos falando de uma nutrição física, mental e também espiritual. Nutrição dos alimentos, pensamentos e emoções. Dentro do nosso corpo existem 2 formas de movimentos energéticos, que é o movimento ascendente e descendente. Cada órgão vai ter um tipo de movimento também. O movimento ascendente é o que faz subir tudo que a gente pensa, come, vive espiritualmente para a cabeça. Se a gente come emoção que desequilibra, vai chegar na nossa cabeça falta de clareza, desequilíbrio, confusão, intolerância, preconceito, seja o que for. E também tem o movimento descendente, que pega a energia, que é o que é a energia para a acupuntura, que vem através de todos esses alimentos que nós estamos falando, é a energia que vai da cabeça para até o pé, passa pelo corpo inteiro.
Então tudo que a gente come, pensa, vive, vivencia, seja o que for, vai para o corpo inteiro. Desce e sobe o dia inteiro. E agora, falando de forma mais prática, nós temos os órgãos da terra: estômago e baço. Então, para quem é FC terra, precisa de um cuidado a mais com o estômago e o baço. Bom, é como se esses dois órgãos fossem quase opostos, com funções opostas. O estômago é yang, energia masculina. O baço é órgão yin, energia feminina. O estômago controla a decomposição e a maturação dos alimentos. O baço controla a transformação e o transporte dos líquidos, de tudo que a gente come, os líquidos corporais. O estômago tem um movimento ascendente, vem tudo para a cabeça. O baço, movimento descendente. A quantidade extra de Qi, de energia fluindo de tudo que a gente ingere, normalmente entre 7 e as 9 horas da manhã. Já o horário do baço, entre 9 e 11. Isso significa o quê? Que é importante que eu coma algo entre as 7 e as 9 horas da manhã. Porque quando chegar às 9 até às 11, o meu estômago vai continuar trabalhando, só que não vai ter quase nada alimento palpável ali dentro. Então é importante que a gente siga um pouco desses horários, o próprio horário do nosso corpo, a forma como ele trabalha, para a gente se alimentar nos horários corretos, da forma correta. O estômago gosta de umidade, prefere temperaturas frias, já o baço gosta de secura, prefere calor. Por quê? O baço já lida muito com líquidos, para equilibrar, gosta de secura. O estômago já lida muito com alimentos meio sólidos, que precisa digerir, então gosta da umidade, porque a umidade ajuda nesse processo, na sua função. Então, depois a gente aprender sobre o estômago e perceber a importância também do baço, vem um outro órgão não tão perceptível, que é o espírito do baço, que é chamado de I, que é o espírito do baço, que pode ser traduzido como pensamento ou intenção. Essa é a grande diferença da medicina tradicional chinesa, porque fala desse espírito, disso que a gente não vê, de outras formas que a gente se alimenta, que a gente acha que nem existe, que nem dá tanta atenção, que realmente são os nossos pensamentos, as nossas intenções. Cada um aqui está comendo alguma intenção nesse momento. E a grande pergunta é, qual é a intenção de cada um? Se essa intenção é saudável ou não para cada um. Porque antes dessa intenção atingir o outro, atinge você. Bom, o baço trabalha também junto com o coração, porque eles são responsáveis pela capacidade de pensar e de estudar com clareza. É por isso que é tão importante a gente saber sobre os movimentos ascendentes. Porque tudo que está aqui vai para cá. Hiperatividade, dificuldade de concentração, de estudo, de ficar tantas horas sentado fazendo a mesma coisa com determinação. É tudo que a gente come, pensa, ingere, sente, que não está legal. Que chega na nossa cabeça e bagunça, uma bola mesmo, toda bagunçada, um rolo. Aí é difícil mesmo estudar, é difícil mesmo escrever, difícil mesmo concentrar e fazer algo produtivo. Sendo que ontem eu estava com a intenção de machucar um amigo, anteontem eu briguei com minha mãe e eu comi o que? Eu comi raiva, e no outro dia eu fiquei, sei lá, gente, tudo que a gente vai vivendo no dia, eu fiquei brava com a minha professora porque ela me deu uma nota pior do que eu achava que eu merecia. Pode ser qualquer coisa, tudo que a gente vai comendo durante o dia. Comer não é só café da manhã, almoço, lanche, janta, não é. O baço em desequilíbrio, essa é uma das grandes contribuições da acupuntura, porque ela nos mostra
quando nós estamos em desequilíbrio e como, para a gente voltar para o equilíbrio. Bom, se o baço não estiver criando um ki de boa qualidade, uma energia de boa qualidade, a pessoa provavelmente se sentirá cansada, com propensão a sentar, deitar, desmaiar, cair, isso em excesso. Isso pode ser acompanhado por uma sensação de peso no corpo, depressão branda a nível emocional, cabeça atordoada, preocupação. A maior capacidade de ter um pensamento e depois mudar para outro. Eu quero isso, não, eu quero isso, eu tenho que fazer isso. Começa a fazer, nossa, esqueci, eu tenho que fazer uma outra coisa. Eu vou fazer essa outra coisa. E de repente, nossa, mas eu tenho que fazer a outra também. E você volta a fazer a outra. Incapacidade de pensar claramente, dificuldade de permanecer firme em seu propósito, determinação. Por quê? Porque a grande força da terra, do elemento terra, é firmeza, a terra é firme. E quando falta essa firmeza, gente, falta terra, falta determinação. Menor criatividade também, menor espontaneidade, menor alegria. Então, para quem é do fator constitucional terra, sempre vai ter que lidar com grandes questões, a vida inteira. Mas quem também não é do fator constitucional terra, também lida com essas questões. Talvez não da mesma magnitude, intensidade. Mas em alguns momentos que você está com muito desequilíbrio terra, você pode também vivenciar essas questões, mesmo não sendo FC terra. As grandes questões acontecem quando nós não nos sentimos satisfeitos. Nós sempre vai voltar a necessidade, mesmo que seja inconsciente, de querer sentir-se apoiado, de querer nutrir-se. Por isso vai comendo, comendo, comendo. Acha que a comida palpável ali vai preencher as lacunas interiores. Necessidade de sentir-se centrado e estável. Necessidade de ter clareza mental. Necessidade de ser compreendido. Quando as necessidades não são totalmente satisfeitas, há uma grande chance dessa pessoa partir para respostas inadequadas. É aí que é totalmente expresso o nosso desequilíbrio, em ações, atitudes. E essas atitudes, a acupuntura, a MTC, ela explicou através de um espectro. Mais uma vez, a gente continua falando em espectro, em respostas inadequadas, que não são saudáveis para si e também para os outros ao nosso redor. São formas que a gente responde, formas que a gente não gostaria de responder ao mundo, porque a gente realmente está em desequilíbrio. Então a gente responde através desse espectro. O UFC terra, ele pode ser sufocante. Já que eu estou em desequilíbrio, eu não estou dando conta, eu vou sufocar o outro. Só que a gente não percebe quando a gente sufoca o outro. Ou então, eu não vou cuidar do outro, eu vou ser indiferente. Ou eu sufoco, ou eu abandono. Estou nem aí. E aí falta solidariedade. O outro espectro de resposta inadequada do UFC terra é se sentir carente. Ou eu vou querer muito a companhia dos outros, vou querer me nutrir dos outros o tempo todo e não querer ficar sozinho por medo de estar sozinho, por medo de sei lá o que pode acontecer quando eu estou sozinho, porque eu não estou me alimentando dos outros. Ou então, eu vou reprimir as minhas necessidades. Não, eu não preciso do outro. Para que eu vou precisar do outro? O outro espectro, dependência excessiva, que é bem próximo do carente também. Eu dependo de você, você precisa fazer isso pra mim, você precisa cuidar de mim. Cadê o meu almoço? Você não comprou o que eu queria, você não comprou aquilo que eu queria. E tantas outras dependências que a gente cria, não só essas dependências de comida, materiais, mas tantas dependências emocionais, espirituais e tantas outras que a gente pode imaginar, que com certeza existe. Dependência excessiva ou então independência excessiva.
próximo desse aqui, né? De reprimir as necessidades. Eu não preciso de ninguém. Pra quê? Eu me banco, eu que cuido do outro. Ninguém precisa cuidar de mim. O outro espectro, não centrado e disperso. É o que eu acredito que a maioria entra nesse. Dificuldade de estudar, de materializar projetos, de concretizar sonhos. Por quê? Porque eu quero tudo ao mesmo tempo e para ontem. E eu acho que só de pensar as coisas já acontecem. Se está no meu mental, já aconteceu. Mas não é assim. Então, não centrado e disperso, para o outro oposto, nem tão oposto, sem ação e pesado. A diferença é que o não centrado e disperso, ele vai trabalhar, ele vai se esforçar. Já o sem ação e pesado, não. Ele meio que desiste. Ah, não dou conta mesmo, a vida é muito difícil. Nossa, tem tanto compromisso, não dou conta. Tal pessoa disse que me ajudar, não está me ajudando mais. Ai, que vida pesada essa que eu tenho. Achar que está tudo nos seus ombros. E aí desiste. Fica quieto em casa sem fazer nada. E finalmente, o outro, né? O excessivamente dependente do lar, da família. É quando você tem medo de criar outras raízes, de ter outras famílias, de ter amigos, de ter pessoas fora da instituição família para te ajudar. E para o seu oposto, a incapacidade de fixar raízes. Para mim está tudo muito perto, nem é oposto esse excessivamente dependente do lar e incapacidade de fixar raízes. Parece até uma causa e consequência. Sendo bem positivista, não que eu acredite no positivismo, mas enfim. Sobre o diagnóstico, a grande pergunta talvez também seja, né? Como perceber se eu sou FC terra? Às vezes eu estou só com desequilíbrio terra. É nesse momento que é importante o profissional, alguém que realmente trabalha com isso, mas só passando um pouco de informação, para realizar um diagnóstico, esse profissional ele sempre vai questionar, perguntar, querer saber sobre as atividades de lazer que um terra busca. Um terra, bem terra, gosta de dança, gosta de corrida, gosta de pôr o pé no chão. Sei lá, agora não vem mais nada de terra, eu não sou tão terra assim. Acho que os terras podem ajudar melhor. Comer, isso! Comer, dormir. Dizem que fisicamente, às vezes, as pessoas podem ser um pouco mais atarracadas, baixinha e ter uma barriguinha mais sobressalente. Porque é gordura. Fiquem sabendo do físico. Isso. Bom, não é do jeito que eu sou, magrinha, pequena. Eu posso ter certeza. Vai observar os comportamentos do terra, principalmente quando está em desequilíbrio. O som, como que é a voz, se é uma voz cantada ou não. Como que é o odor, se é de grão de milho fermentado. Acho bem difícil. E como é a cor do rosto, talvez seja mais fácil, uma cor mais amarelada. E a emoção principal. A gente descobre muito pela emoção principal, que é preocupação e falta de solidariedade, quando em desequilíbrio. Bom, essas perguntas o UFC Terra vai se fazer pro resto da vida, ou pelo menos deveria. Mas eu coloquei aqui para que todos se façam sempre, porque todo mundo tem esse elemento e todo mundo precisa dele equilibrado também. Quem vai dar o apoio que eu preciso? Todo mundo precisa de apoio, de ombro amigo, ajuda, ouvidos, abraço, silêncio, compreensão. É importante que a gente busque isso em alguém. Não que a gente vá se tornar dependente excessivamente de alguém, não. Só saber que nós temos pessoas confiáveis ao nosso redor, que quando a gente precisar, ou se a gente precisar, nós temos segurança. Segurança também é fundamental para a gente estar em equilíbrio. Como posso ser nutrido? Fisicamente, emocionalmente,
e espiritualmente. Como buscar uma alimentação mais saudável, orgânico, alimentos orgânicos, por exemplo. Como me nutrir espiritualmente, sei lá, xamanismo, banda, santo daime, budismo, ou simplesmente conexão com a natureza, olhar para o céu, meditar, respirar, saber estar pleno, sem tantos pensamentos, preocupações, medos. E emocionalmente, nutrição emocional. Estou bem com minha mãe? Estou em paz com ela, com meu pai, irmãos, também amigos? Como posso me tornar centrado e estável? Quais são os meus propósitos, valores? Qual é a minha missão de vida? Como concretizar isso? Como estar estável para realizar o que eu quiser? Quem vai me compreender realmente? Que remete muito a como ser nutrido, quem vai me dar apoio. Como conseguir o que quero. Isso é terra. Materializar. Concretizar. Eu quero algo, eu consigo algo. Mas não é só no mental. É você criar um processo. Você saber chegar lá, no seu objetivo. E como posso sentir que pertenço a algo? Que eu pertenço à natureza, que eu pertenço a esse mundo, que eu pertenço à minha família e tantos outros pertencimentos. Como sentir que eu sou acolhido, que eu sou bem recebido, que as pessoas querem a minha companhia. Como saber quem me quer presente e como saber quem eu quero que esteja comigo. Bom, é isso. Achei que ia ter outro. Bom, as referências continuam sendo do mesmo livro. A Acupuntura Constitucional dos 5 Elementos, do Hicks e Molly. Não sei se é assim que pronuncia. Bom, agora a gente pode abrir para comentários, sugestões, críticas, só críticas construtivas, por favor. Devaneios, angústias, preocupações. Oi? Os outros elementos? Então, nós já passamos pelo fogo e água, agora terra e vou continuar. Não tem madeira mesmo. Faltam 2. Mas tá tudo gravado. Sucesso. Tudo gravado. Próximo é pra onde? Não sei. Tá tudo feito já. Passa um vídeo do ar, do fogo. Que eu perdi. Sim. Tá lá no grupo. Eu acho legal e eu queria que você falasse mais da questão que a plenitude é quando está em equilíbrio todos os elementos, né? Sim. E aí quando fala, por exemplo, você é FC fogo, você é FC terra, eu não sei, mas eu fico com a sensação de tipo, nossa, já estamos falando que eu sou desequilibrado. Eu sei que a gente é, mas assim, eu gostaria que você falasse mais da questão de quando tem essa plenitude, quando eu consigo equilibrar os elementos do meu corpo, vamos dizer assim. Então, realmente, quando eu comecei a estudar, principalmente acupuntura, eu percebi que falava só em desequilíbrio. Eu comecei a me sentir desequilibrada. Gente, eu tenho tudo isso aqui, só que em momentos diferentes. E eu comecei também a pensar em equilíbrio. O que é o equilíbrio? Então, isso assim, é muita pretensão minha saber explicar como é essa plenitude, como é esse equilíbrio. Mas assim, se você é uma pessoa que, quando você fica nervoso, você sabe controlar a sua raiva e você não machuca, já é um equilíbrio. Se você tem um objetivo e você consegue materializar, é um bom sinal de equilíbrio. Se você senta e coloca seus objetivos à mesa e pensa o que é fundamental na minha vida, o que é para agora, o que é para depois, o que é para depois do depois, e organizar esse processo, é também um sinal de equilíbrio. Você pensar em corpo, o que você está comendo,
fisicamente mesmo, na prática de verduras ou não, mesmo que entra, não no sentido espiritual nem emocional, cuidar da alimentação física é um sinal de equilíbrio. Também cuidar dos pensamentos. Você perceber quando vem um pensamento e fala, opa, essa coisa tá esquisita, eu pensei isso aqui, não é possível. Isso, e você fala, nossa, eu pensei isso. Isso existe em mim. Nossa, eu estou nutrindo isso e nem sabia. Como nutrir outra coisa em vez disso? Como lidar com isso? Você abraça aquele pensamento e fala, isso faz parte de mim. Isso é equilíbrio. O que mais? Você ter alguma conexão com espiritualidade, seja qual for, com natureza. E quando você está quase desequilibrando, ou quando você também está em equilíbrio, você sentir necessidade de estar conectado, de melhorar a conexão, é também sinal de equilíbrio. Não sei, eu acho que eu poderia passar um mês falando de como é estar equilibrado. Eu acho que um pouco do que talvez responda um pouco essa dúvida, essa angústia que você tem das coisas separadas. Na Ayurveda, né, que depois eu vou falar sobre a Ayurveda, e aí vai ser legal que dá para construir umas pontes legais e outros abismos também de coisas que realmente não combinam. Mas uma das coisas é que quando a gente fala de uma constituição nossa em quesito de elemento, a gente está falando de algo que, se pegando 5 elementos aqui na acupuntura, imagina 5 barras iguais. A nossa constituição, ela é um arranjo único dessas barras. Então eu tenho um tanto de terra, um pouquinho de fogo, entendeu? Tipo assim, essa é a minha constituição. Quando isso está desse jeito, eu estou perfeitamente saudável. Então é mais nesse sentido do que predomina em mim que faz eu ser quem eu sou. Porque talvez a equalidade de todos esses elementos seria uma não igual, seria uma igualdade absoluta, né? Todo mundo seria a mesma coisa, mas são essas pequenas diferenças que vão fazendo as nossas particularidades. Então o equilíbrio seria não ter todos no mesmo nível exatamente iguais, mas ter aquilo que você precisa de cada um. Refletindo aqui, imaginando, devaneio, por que talvez não seria interessante eu ter todos os meus elementos da mesma forma, do mesmo equilíbrio? Porque isso depende da missão de vida. E se eu sou uma pessoa que eu vim aqui para realizar certas coisas, fundar, dar início, por exemplo, eu sou Ares, eu sou fogo, meu UFC também é fogo, eu vim para concretizar, para materializar. Então eu vou precisar de um pouco mais de terra na minha constituição. Mas depois da minha vida passada, eu só meditei, fiquei em cima do elefante, na Índia, meditando. Então assim, para que eu ia precisar de terra mesmo, né? Se eu estava lá meditando, eu ia precisar de... sei lá do que eu ia precisar, né? Mas de outros elementos aí, de ar, mas aí ar já foge. Aí seria metal na acupuntura, né? Vou falar que pode ser madeira também. Também pode ser madeira, pois é. É porque tem diferenças dessas interpretações. Mas cada um precisa de um tanto. É aí que entra o autoconhecimento. Porque como eu vou saber, ou um profissional vai saber, do que você precisa, qual a sua missão de vida, o que você deseja para se sentir pleno. É querer demais do outro, é dar um poder muito grande para o outro, de achar que o outro sabe. Uma questão, você passou pra gente recentemente aquele questionário, né? Para quem pôde participar e tudo mais, para poder responder e tentar identificar um pouco do seu FC. Paralelo um pouco, pensando na antroposofia, que foi o que eu estudei recentemente, né? Tem também alguns ciclos e eles jogam pro lado do zodíaco também. Então, assim, depois de determinada idade, a gente é controlado muito pelo zodíaco e pelos planetas. Só que as coisas também têm esses gradientes, a gente é um pouco de cada um, só que nós também flutuamos e passamos de um para o outro para poder se aperfeiçoar. Então, não é algo muito fixo. Predomina um, mas em determinado momento, em determinada época, eu posso viver outro. Como que isso ficaria na medicina chinesa? Você tinha comentado antes que quando predomina o UFC, ele não muda, permanece sendo. Mas a gente pode, um terra
viver uma época muito mental, depois retornar-se à terra. Sim. Mas o fator físico continua. Sim. Eu não posso mudar o meu fator físico. Então, nisso, Será que não? Na Ayurveda não muda, na acupuntura não sei. Então, nisso eu já sou um pouco utópico. Eu já acredito muito em física quântica, em outras ciências, coisas bem espiritualistas. Eu, particularmente, acredito que a gente altera o DNA, porque eu estou vivendo isso em mim. Epigenética. É epigenética. Eu estou alterando a minha constituição física. Continua sem fogo, mas com o corpo um pouquinho mais de terra a cada dia. Aí também depende se isso é importante para você e para você realizar o que você quer. Eu percebi que eu ter um corpo mais resistente ia me ajudar bastante a concretizar o que eu quero. Queria fazer uma pergunta. A gente pode pensar que o nosso perfil dentro da lógica dos fatores constitucionais, eles se alteram de acordo com cada encarnação que o sujeito passa, ou seja, os fatores constitucionais eles são ligados apenas aos aspectos físicos, materiais das nossas vidas. Então, quando eu leio o UFC, eu estou associando bastante a ego. É algo que eu escolhi aqui para ser nesse momento, para desenvolver melhor e de forma mais equilibrada o meu fogo. O que me faz pensar isso é saber de outras vidas passadas que eu não fui tão fogo assim de modo nenhum. Eu fui até lunática demais, e só ar, só metal, madeira. Então assim, em essência, o nosso espírito ele é pleno. Não faz sentido a gente pensar em fator constitucional. Agora, estou planejando vir aqui na Terra. Meu objetivo é esse, eu quero desenvolver certas habilidades, desenvolver algumas virtudes. Então, o que melhor se adequa? Qual o horário que eu vou nascer? Qual planeta vai estar em regência? Qual elemento é importante que esteja predominando em mim para me ajudar? Eu parto disso. Com certeza pode haver outras reflexões, né, outras interpretações. A Laís tinha perguntado sobre ter um fator X, mas estar vivendo um outro elemento, né? Eu estou vivendo isso, mas há uns 5 meses eu estou desenvolvendo muito a minha terra, a minha conexão com a terra, com a natureza, lidar com o corpo, aprender a não ser solidária em excesso ou não ser totalmente indiferente em alguns momentos. Então, se acha que a vida inteira, a ideia é que a gente vai desenvolvendo certos aspectos e certos elementos. Porque realmente, se eu passar a minha vida inteira como FC Fogo, o leque de desenvolvimento é muito pouco. Tantos outros elementos me ajudam a ser melhor, me ajudam a aprender. Então, acredito sim que sejam fases. Encerrou?